Bom, vamos falar hoje sobre a membrana plasmática, essa estrutura tão importante para o equilíbrio interno da célula. A membrana ela é estruturada como uma bicamada de fosfolipídios com proteínas mergulhadas nessa bicamada. Essas proteínas podem ser integrais, que corresponde a 70% das proteínas, e as periféricas, que são proteínas estruturais, corresponde a 30%. Posso encontrar, além de proteínas e lipídios, o colesterol, que é um lipídio estrutural da membrana, é um éster de colesterol. Das proteínas integrais, eu quero destacar três tipos. Da esquerda para a direita, as estruturais, que servem de suporte para os carboidratos, as que formam receptores, essa do meio, e da direita nós temos a proteína canal, também chamada de transportadora. Bom, os transportes membranosos são divididos em dois grupos, o transporte passivo e o ativo. O transporte passivo não gasta ATP, porém, existe uma energia da própria molécula que impulsiona esse transporte, chamada energia cinética. Então, nós afirmamos que é um transporte a favor de um gradiente de concentração sem gasto de ATP. Pode ser de três tipos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples, o soluto se desloca do meio mais concentrado para o menos concentrado, através da bicamada de lipídios. Na difusão facilitada, o soluto se desloca do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, utilizando uma proteína canal. Já na osmose, ocorre transporte de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A água sempre vai buscar um meio mais concentrado. O transporte ativo ele tem gasto de ATP, porque ele tem que contrariar um gradiente de concentração. Ele tem que contrariar a energia cinética. Trago aqui o uniporte, também conhecido como transporte ativo primário. É um transporte de soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, utilizando uma proteína e gastando ATP. Temos como exemplo as bombas iônicas: bomba de sódio, bomba de hidrogênio, bomba de cálcio, bomba de potássio. Quando o transporte se dá utilizando uma proteína, mas dois ou mais solutos, eu chamo de cotransporte. A direção que o soluto segue é que vai determinar o tipo de cotransporte. Se os dois solutos seguirem a mesma direção, eu vou chamar isso de simporte. Se seguirem direções opostas, o antiporte. Um outro transporte ativo importante é o transporte em bloco, que tem como característica uma modificação na membrana da célula, podendo ser exocitose ou endocitose. Na exocitose, a membrana se modifica para exportar substâncias, partículas, moléculas para fora da célula. E na endocitose, a membrana se modifica para importar partículas para o meio intracelular. Quando essas partículas forem maiores, eu chamo de fagocitose. Quando for menores, pinocitose. Vamos ver então esses transportes. Nessa imagem dá para observar a difusão simples e a difusão facilitada através de proteínas canais ou de permeases. Tanto a difusão simples quanto a facilitada ocorre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Na osmose, a gente percebe a mesma célula em diferentes concentrações. Quando ela é exposta numa solução hipertônica, ou seja, mais concentrada, ela perde água e fica plasmolizada. Já quando a célula é colocada numa solução hipotônica, ou seja, menos concentrada, a água vai deslocar em direção à célula, causando um aumento do volume celular, ficando túrgida, podendo evoluir para uma lise celular.
Quando está no meio de concentração igual, ela mantém o seu volume hídrico constante. No cotransporte, a gente pode perceber os dois tipos aqui nessa imagem. O simporte, os dois solutos estão no meio extra e os dois vão para o meio intra. Um simporte bem conhecido é a bomba de sódio e glicose. No antiporte, os solutos seguem direções contrárias. E um exemplo bem conhecido é a bomba de sódio e potássio, essencial para a atividade das nossas células. Aqui temos, por exemplo, um simporte da bomba de sódio e glicose. Os dois solutos se deslocam utilizando a mesma proteína, ao mesmo tempo na mesma direção. Já aqui nós temos um antiporte, uma bomba de sódio e hidrogênio. O sódio se desloca para o meio intracelular e o hidrogênio para o meio extracelular. O transporte em bloco pode ser exocitose ou endocitose. As endocitoses são de dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. Na fagocitose ocorre englobamento de partículas maiores por evaginação da membrana. Na pinocitose, logo abaixo, ocorre englobamento de partículas menores por invaginação da membrana. Já a exocitose, nós percebemos uma modificação da membrana para liberar substâncias para fora da célula. Podem ser resíduos, mas podem ser substâncias úteis ao organismo, chamando essa exocitose de secreção celular. Espero que tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook, Morfologia com Prof. Marcos, Fisiologia com Prof. Marcos, e acessem e se inscrevam no nosso canal, Morfologia com Prof. Marcos Evaristo. Muito obrigado, até a próxima e compartilhe.